Primeiramente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora e gostaria de parabenizar pela mesa e pelo intuito de nos deixar ter essa rápida discussão sobre quais as reais indicações e o que a gente pode esperar desses exames, tanto da enteroscopia quanto da cápsula. Desde que a cápsula endoscópica foi introduzida na nossa prática clínica, e principalmente a partir de 2003, quando ela foi estabelecida pelo FDA como exame de primeira linha para avaliação das patologias do intestino delgado, a gente observou na literatura um número muito grande de estudos e trabalhos utilizando a cápsula para investigação diagnóstica de várias patologias e de vários sintomas clínicos. Mas, ao longo desses 14 anos de prática de uso clínico da cápsula endoscópica, o que a gente observa é que as indicações precisas para a realização do exame são o sangramento de origem obscura e a anemia, motivos pelo qual o método foi desenvolvido, a avaliação do acometimento da doença de Crohn do intestino delgado e o diagnóstico do Crohn do intestino delgado, ela tem algum papel na avaliação das síndromes poliposas e na doença celíaca refratária. O primeiro trabalho que mostrou o real valor da cápsula endoscópica no sangramento de origem obscura é esse de 2004, de Penazio e colaboradores, que foi um estudo prospectivo que viu que a cápsula tinha uma acurácia diagnóstica de em torno de 86,9% com essa indicação e que ela permitia o diagnóstico de certeza da etiologia do sangramento de origem obscura, permitindo uma terapêutica adequada. Depois disso, a gente vem, ao longo de todos esses anos, com vários estudos publicados, mostrando que, realmente, a cápsula, quando ela tem uma boa acurácia diagnóstica no sangramento de origem obscura. No entanto, ultimamente, a gente tem observado algumas meta-análises que mostram que essa acurácia tem diminuído. E, quando a gente vai fazer uma avaliação crítica, o que a gente vê nessas meta-análises é que existe uma junção muito grande de pacientes com quadros clínicos distintos. E, quando a gente separa esses pacientes pelo quadro clínico e pelo tempo de indicação, a gente vê que, como qualquer exame endoscópico, quanto mais cedo, mais próximo do sangramento, maior a chance da gente fazer o diagnóstico. Isso faz com que a cápsula seja indicada como exame de primeira linha na avaliação do sangramento de origem obscura pelo guideline da Sociedade Europeia e Americana de Endoscopia. A cápsula tem um impacto positivo no sangramento de origem obscura, vários trabalhos mostram isso, principalmente quando ela faz o diagnóstico de lesões não vasculares. Isso porque, infelizmente, para as lesões vasculares, a gente ainda não tem um tratamento efetivo. Os estudos que comparam a cápsula com a enteroscopia device assistida, tanto no sangramento de origem obscura quanto nas demais indicações, a acurácia diagnóstica dos dois métodos é muito semelhante. O que faz a diferença na indicação e na manutenção do exame da cápsula como primeira linha na investigação desses pacientes é que a cápsula é um exame muito menos invasivo do que a enteroscopia assistida. O papel da cápsula na anemia ferropriva ele é muito pontual. Nós sabemos que todos os pacientes que procuram o gastroenterologista ou que são indicados ao gastroenterologista com quadro de anemia ferropriva, em cerca de 50% a 70% destes pacientes, a investigação faz o diagnóstico através da endoscopia, da colonoscopia e de outros exames de imagem. Nos pacientes onde a endoscopia e a colonoscopia não foram possíveis de fazer o diagnóstico, é que aí sim a cápsula entra como o exame de primeira linha para a avaliação do intestino delgado.
Na doença de Crohn, a cápsula ela tem duas indicações. Ela tem a indicação no diagnóstico da doença do Crohn do intestino delgado, e ela é muito sensível na detecção de lesões da mucosa, mas ela é pouco específica. E isso é importante a gente levar em consideração, porque ela tem um valor preditivo negativo muito bom, mas a gente tem que levar em consideração que o exame da cápsula ela vai poder te dar um dado a mais para o diagnóstico da doença de Crohn do intestino delgado. A gente tem que lembrar que em torno de quase 14% de indivíduos normais podem ter alguma erosão no intestino delgado, e, por isso, existem vários scores, o score de Lewis e, mais recentemente, um novo score para pontuação, para que a gente possa, efetivamente, dar um diagnóstico de doença de Crohn através do exame da cápsula, lembrando que, nesses casos, a gente tem que somar o dado da cápsula aos demais dados clínicos e laboratoriais desses pacientes. Existem várias meta-análises, uma meta-análise muito grande que computou 30 estudos prospectivos, e ele mostrou que a capacidade de ganho diagnóstico com a cápsula foi 47% nesses pacientes de investigação de doença de Crohn no intestino delgado. Um estudo prospectivo de 93 pacientes, comparando a cápsula com a ressonância e com o enterotomo, mostrou que a cápsula ela é mais sensível e ela é mais específica. Então, diante disso, a recomendação da Sociedade Europeia, do último guideline agora de 2015, é que a cápsula seja o exame de primeira linha para avaliação no diagnóstico da doença de Crohn do intestino delgado. A gente deve indicar o exame com cuidado, porque esses pacientes têm maior chance de ter retenção da cápsula, então isso é importante. A Sociedade Europeia não recomenda a realização de exames prévios ou da cápsula de patência, salvo se o paciente tiver algum sintoma que possa dar origem a uma suboclusão. Outro cuidado importante na realização do exame de cápsula nesses pacientes é que eles devem ter qualquer anti-inflamatório suspenso 30 dias antes do exame, para que isso diminua a chance da gente observar erosões em pacientes que não tenham doença de Crohn. A cápsula também tem um papel na avaliação da extensão da doença no delgado, isso em pacientes que já têm um diagnóstico de doença de Crohn. Ela pode ter essa indicação, mas nesse set de pacientes, a primeira indicação são os exames de imagem. Se a ressonância magnética ou a enterotomo não apresentar nenhuma alteração, aí, se você mantiver uma forte suspensão de acometimento do delgado pela doença de Crohn, aí sim esses pacientes devem ser submetidos ao exame de cápsula. Como a doutora Edmar já comentou, existe algum papel da cápsula na avaliação e no screening das síndromes poliposas. Na polipose adenomatosa familiar, as lesões são mais proximais, então não existe uma indicação formal. E na doença de Pente-Jeghers, a cápsula ela tem uma sensibilidade muito boa para a avaliação, mas ela tem uma sensibilidade mais ou menos próxima da ressonância, fica a indicação sujeita à disponibilidade local. Para a doença celíaca, a cápsula ela é muito boa no diagnóstico de doença celíaca, só que nós não temos necessidade alguma de fazer um exame de cápsula para o diagnóstico de doença celíaca. O único papel da cápsula na doença celíaca é na avaliação da doença celíaca refratária. E mais importante do que a gente discutir aqui as indicações, é a gente discutir quando não usar. E esse é um estudo de Lauren e colaboradores, foi uma meta-análise, onde ele observou que a gente tem várias utilizações inadequadas da cápsula. Então, pacientes com dor abdominal, paciente com diarreia, sem nenhum indício que possa ter uma doença inflamatória intestinal, uma doença de Crohn, uma colite indeterminada, pacientes que têm emagrecimento e pacientes que têm quadro de suboclusão, não tem nenhum embasamento para que seja aplicada a cápsula endoscópica. E isso é importante porque existe uma preocupação cada vez maior com a indicação errada de exames. Essa aqui é uma revista americana, um artigo mostrando que, em 2012,
30% do dinheiro gasto na saúde americana foi um dinheiro jogado fora com exames desnecessários. Então, para concluir, as principais indicações da cápsula são, sem sombra de dúvida, o sangramento de origem obscura, anemia ferropriva, o diagnóstico da doença do Crohn do intestino delgado e a avaliação da doença celíaca refratária, para os quais ela é o exame de primeira escolha. Ela tem algum papel e pode ser utilizada como segundo exame na avaliação do acometimento do intestino delgado pela doença de Crohn em pacientes que já têm o diagnóstico de doença de Crohn e nas síndromes polipóticas. Então, todas aquelas outras indicações não são indicações adequadas para o exame. Quais são as indicações futuras? A gente espera que, com o desenvolvimento de novas cápsulas que estão em promessa de estar em nosso uso a um intervalo bem curto, cápsulas que capazes de fazer diagnóstico, cápsulas que vão nos ajudar aí na detecção e na terapêutica, a gente espera que, em breve, essas indicações sejam ampliadas. Muito obrigada.